Eu amo que eu tenho um homem que eu quero aos meus pés. Gente, olha só. Ela quer me pegar. Ela tá me perseguindo. Olha isso aqui, ó. É verdade. A humilhação foi tão intensa que, nas palavras do próprio Thiago, ele broxou. Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem a advogada Jamile Venceslau que tá defendendo o Thiago Schultz com aquele problema que ele teve com a ex-namorada, e eu tenho que confessar aos senhores que algumas informações aí que ela falou me pegaram de surpresa. Eu nunca imaginei que um dia ia ver a doutora falando do desempenho íntimo do Thiago Schultz. E como eu sou leigo no assunto, eu não sei qual a importância de divulgar esse tipo de informação, quem tava por cima, quem pediu pra ficar de quatro apoios. Será que o juiz vai perguntar isso na hora da audiência? Se teve a borboleta paraguaia, se foi de ponta cabeça, qual posição que tava? Eu não sei exatamente porque a doutora resolveu falar isso, mas é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora. Tente não se impressionar com a broxada do Thiago Schultz. Antes de mais nada, quero deixar um ponto muito claro. Se estamos aqui hoje, expondo fatos de uma investigação que deveria ser sigilosa, é porque a outra parte, a senhora Laís, que é advogada e profunda conhecedora da lei, tomou a decisão deliberada de trazer este caso a público. Portanto, o que faremos agora não é um ataque. É o exercício legítimo e inadiável do direito de resposta. Meu cliente está sendo julgado e condenado publicamente com base em uma narrativa unilateral, editada e incompleta. A verdade, no entanto, é muito diferente e precisa ser dita aqui. A seguir, apresento a real dinâmica dos acontecimentos. O dia não começou com uma briga. O senhor Thiago buscou a senhora Laís na rodoviária e juntos foram a supermercados, compraram alimentos e bebidas. Passaram a tarde cozinhando, almoçando e consumindo vinho de forma consensual e amistosa. O clima era tão descontraído que às 20 horas e 36 minutos, a própria senhora Laís pegou o celular do senhor Thiago e, aparentemente em estado de embriaguez, enviou um áudio com mensagens desconexas e em tom de brincadeira ao irmão dele. Ouça só. João, já vamos meter uma rave aqui. Vai vir 85 mendigos, 45 usuários de crack, 92 cheirador de pó e tá tudo de boa. Logo em seguida, para tranquilizar o irmão, o próprio Thiago manda um áudio dizendo: veja só. Agora é minha vez. Filho da p***, eu vou na porra do saco aqui. Falei, mano, fica de boa aí. Falou assim. Mentira. Enfim. Ele falou pra eu falar pra você tacar o pau. Não, falei, mas senhor, tá de boa. Estamos aqui em casa, de buenas, salmãozinho, é isso. Isso demonstra que pouco antes da crise, o ambiente era de normalidade. Você viu ela dizendo que na hora que a ex-namorada mandou aquela mensagem lá pro irmão do Thiago, falando coisas desconexas, que ia fazer uma rave com mendigo e tudo mais, pra doutora isso já são alguns indícios que a donzela também não tava com as suas faculdades mentais em ordem, ninguém tava puro nesse dia, eu acho que era isso que a doutora quis dizer. Sorte que Thiagão Schultz, com muita responsabilidade, fez questão depois de tranquilizar seu irmão, falando que tudo era uma brincadeira, a namorada não ia fazer rave com mendigo e usuário de nada, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que o irmão do Thiago chegou a acreditar nessa história? Por que a doutora tá divulgando esse áudio? Não sei, mas como a doutora é especialista na área, certamente isso também vai entrar nos autos do processo, porque querendo ou não, é uma prova que pelo menos até esse momento o Thiago Schultz estava normal. E beleza, até essa parte eu entendi, mas a dúvida que fica é a seguinte: como que o negócio mudou de repente? Será que foi paulatinamente? Porque se eles estavam tão bem-humorados nesse momento, o que exatamente aconteceu nesse meio tempo para os dois começarem a discutir a ponto do Thiago Schultz falar que pra ele ela não nega? Eu exijo explicações. Até agora, a grande doutora Jamile Venceslau só deu uma temperada, né, senhores? Ela não explicou muito bem ainda o que aconteceu, e eu aproveito aqui para deixar registrado a minha admiração pelo trabalho da grande doutora Jamile Venceslau. Já vou dar uma elogiada, né, senhores? Vai que um dia dá ruim pra mim e seria uma imensa satisfação ser representado pela doutora. Eu só não tenho dinheiro, mas eu posso pagar com visualizações que valem mais do que barras de ouro. Você acha que o Thiagão Schultz tem dinheiro nesse momento? A doutora tá ajudando ele. Uma, que ela é especialista nessa área. Eu mesmo já acompanho a doutora há muito tempo. E o outro motivo, eu acho que é bom pra todo mundo. A doutora pega um caso conhecido, pro nome dela ser repercutido, e pro Thiagão também é uma beleza. Tá sendo muito bem representado aí pela doutora. Mas eu quero saber do que interessa. A doutora vai falar com todas as letras que o Thiago broxou no meio da interação. E se a doutora faz questão de falar desses detalhes, é porque isso é importante para os autos do inquérito. Eu não entendo nada disso, mas vamos continuar vendo o vídeo. Agora, por volta das 21 horas e 30 minutos, eles foram para o quarto. Ambos se despiram e o ato sexual se iniciou com o senhor Thiago deitado e a senhora Laís por cima dele. Ai, que delícia!
Aí também eu acho que já tá demais. Não querendo questionar a grande doutora Venceslau, eu não entendi muito bem essa parte aí. Por que tem que falar a posição em que o casal se encontrava na hora dos acontecimentos? Será que isso vai ter alguma relevância na hora do julgamento? Será que essa é uma informação primordial para saber quem é o culpado da história? Qual posição que o negócio começou? Eu não tenho certeza, mas se a doutora tá falando, significa, né? Ela fez questão de detalhar bem, o pessoal chegou lá, se despiu, o senhor Thiago Schultz se reclinou em sua cama e ficou só esperando. E foi nesse momento que a senhora ex-namorada se posicionou por cima do senhor Thiago. É o que os especialistas chamam de cavalgada, né, senhores? E claro, todo o meu respeito aos envolvidos. Eu tô falando esse negócio de cavalgada aqui, mas essa informação é pública, é a própria advogada que tá falando. Isso não é nenhuma falta de respeito. Todas as donzelas e até alguns rapazes em algum momento da vida vão dar uma cavalgada. Se mamãe não tivesse cavalgado, eu mesmo não estaria aqui hoje. Então não é falta de respeito da minha parte, fiquem tranquilos. Mas mesmo assim, até agora eu não entendi. Será que a informação da cavalgada vai ser relevante lá no final? Porque até agora não tá fazendo nenhum sentido. Não dá a impressão que a doutora tá dando detalhe demais? Mas tô brincando, vamos continuar vendo aqui o que aconteceu depois que a dama se colocou em cima do Dr. Thiago Schultz, porque foi exatamente a partir daí que o negócio começou a dar ruim. Foi nesse momento de intimidade que a situação mudou drasticamente. A senhora Laís repetindo um comportamento que já era motivo de desconforto na relação. Tornou a compará-lo a um ex-namorado. Mas dessa vez, de forma explícita e humilhante. Ela exigiu que o senhor Thiago realizasse uma posição de sexo oral da forma como o seu ex fazia com ela. Esse pedido foi o ato final de desrespeito. É mesmo, isso é a gota d'água. Se fosse eu também, iria exigir explicações. Como assim, igual o ex-namorado? Será que o Thiago Schultz conhece o ex-namorado pra saber o que ele fazia? E tem outra, como que a interação saiu de uma simples cavalgada pra esse negócio de vai ter que fazer tudo que o meu ex-namorado fazia? O que aconteceu nesse meio tempo? Eu já cheguei a ver a entrevista da ex-namorada e a versão dela é diferente. Ela diz que os dois estavam de boa, passaram o dia juntos, bebendo vinho, eles começaram a interagir e em determinado momento Thiago Schultz solicitou a dama que queria ter essa posição aí pela porta de trás e foi nesse momento em que surgiu aquele vídeo dele falando que pra ele ela não nega. Essa é a versão oficial da namorada e pelo menos ela não entregou que o Thiago Schultz broxou. Pelo menos na entrevista que eu vi, em nenhum momento ela falou isso. Claro que a versão que a doutora tá contando aí é um pouco diferente e pra mim não ficou muito claro a partir de qual momento que os ânimos começaram a ficar exaltados. A humilhação foi tão intensa que, nas palavras do próprio Thiago, ele broxou. Mas foi a história, ó. Ele broxou. O interesse e o respeito se extinguiram naquele instante. Claro que a doutora é uma especialista, eu respeito muito. Um abraço aí pra grande doutora Jamile Venceslau, mas precisa usar essa palavra broxar? A reputação do Calvo do Campari já não tá lá aquelas coisas. E se possível, se não fosse pedir demais, se desse pra doutora usar algum outro termo, tipo assim, o Thiago não conseguiu concluir, o Thiago sentiu uma indisposição, aí beleza. Mas esse negócio de broxar, eu acho que dava pra evitar. Você viu que a doutora Jamile falou que ela já vinha repetindo essa atitude há algum tempo de ficar comparando o Thiagueiras com o ex-namorado, mas o Thiagão só perdeu as suas faculdades mentais no momento em que a dama solicitou que ele mudasse de posição. A partir desse momento, Thiago Schultz ficou cego dos olhos, não conseguia mais se concentrar em nada, porque tem que falar do ex-namorado. Se realmente era isso e a donzela tinha essa demanda, ela poderia muito bem expressar essa vontade pro senhor Thiago sem mencionar o ex-namorado. Precisa disso? Eu tenho certeza que o Thiagão já sacou na hora que tratava-se de mais um caso de viúva de Alfa. Isso acontece quando uma dama se relaciona com um cara que é a fera enjaulada, ela fica impressionada com o desempenho desse cara durante o relacionamento, borboleta paraguaia, posições desafiadoras, tudo que manda o figurino. E se eventualmente esse relacionamento termina, quando ela arrumar outro namorado, ela vai ficar comparando mentalmente esse cara que ela tá agora com o namorado anterior, e a isso os especialistas chamam de viúva de Alfa. E eu acho que isso não é justo. Será que a ex-namorada em nenhum momento percebeu que o senhor Thiago não tinha a mesma disposição que o ex-namorado? Precisava falar isso na hora do ato? Mas essa é a versão do Thiago. Eu não tô afirmando que isso aconteceu e tudo que eu tô falando aqui é supostamente. Inclusive, até no livro de Thiago Schultz que eu adquiri há um tempo atrás, tem lá escrito como que você faz pra lidar com esse tipo de situação, mas o próprio Thiago Schultz aparentemente não leu o próprio livro. E eu exijo meu dinheiro de volta.
Brincadeiras à parte, claro que fica a minha solidariedade pro Tiagueiras, né, senhores? A gente sabe que quando a donzela compara a gente com o ex-namorado que era a fera enjaulada, esse é o maior vazio de muitos homens, e ele não soube lidar muito bem com essa situação, vai fazer o quê? Pelo jeito, da parte dele não houve agressão e tudo não passou de mal entendido. Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu entre a cavalgada e essa discussão por causa do ex-namorado. Eu, se tivesse no lugar de Thiago Schultz e também sofresse esse tipo de comparação, eu ia fazer de tudo pra não ligar pras críticas naquele momento. Eu ia fingir que não ouvi, ou faria o máximo pra mudar de assunto o mais rápido possível e tome-lhe. Porque senão o cara fica mal falado. Eu acho que não foi esse o caso, mas pode acontecer da namorada falar esse tipo de coisa na hora do vamos ver, justamente pra ver se o cara tem controle emocional. Querendo ou não, você fica meio pressionado ali, né? Por exemplo, vamos supor que você tá namorando e a madame fala que o ex-namorado dela conseguia ficar interagindo 3 horas seguidas sem parar. Era um animal. Quando você sabe dessa informação, você meio que se sente na obrigação de ficar 4 horas seguidas também, só de raiva. É claro que a doutora, por uma questão de ética, não vai ficar entrando nesse tipo de detalhe, apesar que se for ver ela já entrou bastante, né? Até agora eu não sei por que ela falou que a senhora ex-namorada tava por cima no começo, mas acho que até o final a gente descobre. E eu só tô falando isso porque já vi uma entrevista da ex-namorada onde ela mesma fala sobre isso, que teve essa questão na hora da relação íntima, que ele queria pela porta de trás, enfim, isso aí todo mundo já sabe. Uma coisa curiosa é que a doutora falou que esse comportamento dela já vinha se repetindo de ficar comparando o Tiagueiras com o ex-namorado, e por que o Tiagão não solicitou à dama que parasse imediatamente com essa palhaçada? Em um ato instintivo e defensivo para repelir a agressão que sofria, ele a empurrou para que ela saísse de cima dele. Perceba, ela estava por cima e ele, no momento em que estava recebendo as agressões, ele a empurrou para que aquilo cessasse. Foi esta queda, a única dela, que resultaram as 2 lesões leves apontadas no atendimento médico, em que estes receberam ainda no dia 28/11 de 2025, um hematoma no braço e uma escoriação no joelho. Ah, agora que eu entendi, tudo isso ocorreu enquanto a ex-namorada ainda estava por cima do Thiago. Provavelmente essa conversa que eles tiveram foi muito rápida entre a namorada pedir pra ele fazer igual o ex-namorado fazia e a brochada do Thiago Schultz deve ter sido ali coisa de alguns segundos. Thiagão Schultz, pra tentar se desvencilhar dos golpes, empurrou a namorada num ato de instinto animal, porque ele achou que a sua vida poderia estar correndo um risco. E só dando uma dica, claro que eu não sou advogado pra ficar falando o que a pessoa deve fazer, mas eu recomendo que a pessoa nunca haja pelo instinto animal, ou a pessoa age racionalmente ou nada. Se foi isso mesmo que a doutora tá falando, essa empurrada que ele deu já é o suficiente pra dar problema. E eu acho que o Thiagão deveria ter se preocupado em empurrar outra coisa, só lembrando que tudo isso começou por causa da brochada. Se ele não tivesse dado importância para a comparação que ela fez e tivesse cumprido com o papel dele, nada disso teria acontecido, porque depois da interação, geralmente as pessoas nem têm disposição para ficar brigando por qualquer coisa. O que ele deveria ter feito, já sabendo que a namorada poderia dar uma dessa, já que ela vinha comparando o ex-namorado com o Thiago Schultz paulatinamente, até chegar nesse ponto, o que o Thiagão deveria ter feito era terminar o serviço, né, meu filho? Depois exige explicações. Eu, se tivesse no lugar de Thiago Schultz, convidaria a namorada pra vir ficar em casa, um fazendo piadinha com o outro, beleza. E no sigilo, a hora que a namorada não estivesse olhando, tadala neles. Segundo a doutora, a ensalsichada ocorreu por volta das 9h30 da noite. Se eu estivesse no lugar de Thiagão Schultz, a partir das 6 horas da tarde eu já ia começar a suplementar. Primeiro você toma um de 20, pro corpo já ir fazendo reconhecimento, e 1 hora antes do relacionamento, toma mais um só pra garantir. A partir do momento que o cara tá devidamente dopado até as ovas, não existe nenhuma comparação que a namorada venha a fazer nesse momento que faça o cara desanimar igual a doutora acabou de falar aí. Mas isso serve pra gente ver que a doutora tá realmente falando todos os detalhes, não tá escondendo nada, tanto esse negócio aí das posições que ela tá falando, até essa murchada que o Thiago Schultz deu no final, tudo isso vai entrar no inquérito. O duro é que não tem nenhuma testemunha pra saber, né, se foi só uma bombada e a corrente da bicicleta caiu, ou se pelo menos no começo da interação o Thiago conseguiu representar, porque se for desse jeito, também não dá pra julgar tanto a namorada de ficar comparando o Thiago com o ex-namorado, né? Mas tô brincando, senhores, deve ser uma
uma situação muito difícil mesmo, gente. Imagina só você tá ali com a namorada, com sangue nos olhos, prestes a mostrar pra ela quem é que manda amorosamente, e de repente ela fala não sei o que do ex-namorado. Se o Thiagão tivesse se prevenido e suplementado com Tadala antes dos acontecimentos, nada disso teria acontecido. Mas ele confiou demais, achou que daria conta do recado mesmo com toda essa pressão de ser comparado com o ex-namorado, e tá aí agora. Tá certo que ele tá sendo muito bem representado pela doutora Jamile, ficou bem claro aí o motivo da discussão, mas falando sério mesmo, uma coisa que pegou muito mal foi aquele vídeo onde aparece o Thiago Schultz falando que pra ele ela não nega. Eu não tenho certeza, mas a doutora já falou que esse vídeo foi editado, supostamente, né, senhores? Tudo que eu tô falando aqui são as informações que a doutora tá passando, mas sinceramente, eu espero que isso termine da melhor forma pros dois. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito a todos citados no vídeo, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochasca Chagas Masters. Grande doutora Jamile Venceslau, que para defender a honra do Thiago Schultz teve que falar até a posição que o casal interagiu e que no final ele broxou miseravelmente, desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!